O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam havia séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos e agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: O meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: E com teu espírito. E tomando-o pela mão, disse: Acorda tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho, por ti e por aqueles que nasceram de ti. Agora digo, e com tudo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão: sai. E aos que jaziam nas trevas: vinde para a luz. E aos entorpecidos: levantai-vos. Eu te ordeno: acorda tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te, obra de minhas mãos. Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que fostes criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui mesmo sepultado abaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim fui entregue aos judeus e no jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê nas minhas faces as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, a tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar dos teus ombros os pesos dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendeste levianamente tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou no meu lado, como Eva surgiu do teu, ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado, meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava voltada contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas no trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constitui anjos que como servos te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, constituído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens e o reino dos céus preparado para ti desde toda a eternidade. Isso tudo faz parte de uma antiga homilia no grande Sábado Santo, século IV, de um autor grego desconhecido, da liturgia das horas, segunda leitura do Sábado Santo. Durante o Sábado Santo, a Igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor,
meditando sua paixão e sua morte, sua descida à mansão dos mortos e esperando na oração e no jejum sua ressurreição. No dia do silêncio, a comunidade cristã vela junto ao sepulcro, calam os sinos e os instrumentos. É ensaiado o aleluia, mas em voz baixa. É o dia para aprofundar, para contemplar. O altar está despojado, o sacrário aberto e vazio. A cruz continua entronizada desde o dia anterior, central e iluminada, com o pano vermelho com o louro da vitória. Deus morreu, quis vencer com sua própria dor o mal da humanidade. É o dia da ausência. O esposo nos foi arrebatado, dia de dor, de repouso, de esperança, de solidão. O próprio Cristo está calado. Ele, que é Verbo, a palavra, está calado. Depois de seu último grito da cruz, por que me abandonaste? Agora ele cala no sepulcro. Descansa. Consumanto est. Está tudo consumado. Mas este silêncio pode ser chamado de plenitude da palavra. O assombro é eloquente. Fulget crucis mysterium. Resplandece o mistério da cruz. O sábado é o dia em que experimentamos o vazio. Se a fé, ungida de esperança, não visse no horizonte último desta realidade, cairíamos no desalento. Nós o experimentávamos, diziam os discípulos de Emaús. É um dia de meditação e silêncio, algo parecido à cena que nos descreve o livro de Jó, quando os amigos que foram visitá-lo, ao ver o seu estado, ficaram mudos, atônitos, frente à sua imensa dor. Sentaram-se no chão ao lado dele 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, vendo como era atroz seu sofrimento. Jó capítulo 2, versículo 13. Ou seja, não é um dia vazio em que não acontece nada, nem uma duplicação da sexta-feira. A grande lição é esta: Cristo está no sepulcro, desceu à mansão dos mortos, ao mais profundo em que pode ir uma pessoa, e junto a ele, com sua mãe Maria, está a igreja, a esposa, calada como ele. O sábado está no próprio coração do tríduo pascal. Entre a morte da sexta-feira e a ressurreição do domingo, nos detemos no sepulcro, um dia ponte, mas com personalidade. São 3 aspectos, não tanto momentos cronológicos, de um mesmo e único mistério, o mesmo da Páscoa de Jesus, morto, sepultado, ressuscitado. Se despojou de sua posição e tomou a condição de escravo. Se rebaixou até se submeter inclusive à morte, quer dizer, conhecer seu estado de morte, o estado de separação entre sua alma e seu corpo, durante o tempo compreendido entre o momento em que ele expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. Este estado de Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida à mansão dos mortos. É o mistério do Sábado Santo, em que Cristo, depositado na tumba, manifesta o grande repouso sabático de Deus depois de realizar a salvação dos homens, que estabelece na paz o universo inteiro. Alguns elementos deste dia são: Vigília Pascal. A celebração é no sábado à noite. É uma vigília em honra ao Senhor, segundo uma antiguíssima tradição. Êxodo capítulo 12, versículo 42. De maneira que os fiéis, seguindo a exortação do Evangelho, Lucas capítulo 12, versículos 35 e seguintes, tenham acesas as lâmpadas, como os que aguardavam a seu Senhor quando chega, para que ao chegar os encontrasse em vigília e os faça sentar em sua mesa. A vigília pascal se desenvolve na seguinte ordem: breve lucernário, abençoa-se o fogo, prepara-se o círio, no qual o sacerdote, com uma punção, traça uma cruz. Depois, marca na parte superior a letra alfa e na inferior, ômega. Entre os braços da cruz, marca as cifras do ano em curso. A continuação se anuncia o pregão pascal. Liturgia da Palavra. Nela, a Igreja, confiada na Palavra e na promessa do Senhor,
medita as maravilhas que desde os inícios Deus realizou com seu povo. Liturgia batismal. São chamados os catecúmenos, que são apresentados ao povo por seus padrinhos. Se são crianças, serão levados por seus pais e padrinhos. Faz-se a renovação dos compromissos batismais. Liturgia eucarística. Ao se aproximar o dia da ressurreição, a Igreja é convidada a participar do banquete eucarístico, que por sua morte e ressurreição o Senhor preparou para seu povo. Nele participam pela primeira vez os neófitos. Toda a celebração da Vigília Pascal é realizada durante a noite, de tal maneira que não se deva começar antes de anoitecer, ou se termine a aurora do domingo. A missa, ainda que se celebre antes da meia-noite, é a missa pascal do domingo da ressurreição. Os que participam desta missa podem voltar a comungar na segunda missa da Páscoa. Os sacerdotes e os ministros se revestem de branco para a missa. Preparam-se as velas para todos os que participem da vigília. Nesse sábado santo, pode-se fazer um jejum limitado, ou seja, evitando a carne vermelha, que pode ser substituída por carne de peixe. Ainda estamos no espírito da dor pela morte incruenta de Jesus. Por isso, ainda podemos praticar o jejum. E em algumas igrejas ainda acontece a confissão sacramental. Por isso, ainda podemos praticar a penitência. No Sábado Santo, é a última oportunidade para fazermos aquela mudança de vida que a Quaresma nos proporciona, para logo mais à noite celebrarmos de coração renovado a Páscoa. E esse dia também é conhecido como Sábado de Aleluia, que vem da tradição na Igreja Católica de não dizer Aleluia nas missas durante a Quaresma. No fim do Sábado de Aleluia, finalmente se diz Aleluia para anunciar o início da Páscoa. No Sábado Santo, os discípulos tinham ficado muito tristes, pois Jesus estava morto. Eles não tinham compreendido aquilo que Jesus tinha dito, de que era necessário que o Filho do Homem sofresse tudo aquilo para nos salvar. Apesar de tudo o que vem acontecendo em nossos dias, devido à pandemia da Covid-19, esses dias não devem ser um dia triste ou de solidão, mas um dia alegre, pois logo mais à noite celebraremos a ressurreição de Jesus. O Sábado Santo nos lembra que Jesus morreu de verdade, não foi uma farsa. Jesus morreu, assim como todos nós um dia também teremos de morrer. Sua identificação com a humanidade foi completa, até na morte. A sua morte foi necessária para nos salvar, e depois, ainda com a sua ressurreição, nos abre um novo caminho e nos indica que a vida não termina aqui, mas continua ao lado de Deus. Assim como Jesus morreu, mas depois ressuscitou, quem crê nele também morrerá, porém tem a promessa da ressurreição para a vida eterna. A morte não é o fim da história, mas o começo de uma nova. A oração e o silêncio nesse dia nos ajudarão a compreender esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O Espírito Santo, que depois foi revelado aos discípulos e até hoje acompanha a vida da Igreja, nos impulsiona a todos os anos celebrar o mistério pascal de Cristo. A Quaresma é um grande retiro espiritual de 40 dias que a Igreja nos indica para nos preparar para a Páscoa, e o Sábado Santo como que coroa esse período.